programa Sincovat tem um oferecimento do Senac São Paulo. Olá, bom dia para você, tudo bem? O programa Sincovat, com as principais informações sobre os negócios da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, começa agora. Veja os destaques de hoje. Negócio de fé. Fábrica de Roseira produz mais de 550 mil velas por dia, 5 mil imagens de santos por mês, além de 6 toneladas de hóstias. Produtos católicos abastecem todo o Brasil. Organização e profissionalismo. Camisaria de Taubaté, especialista em uniformes para indústrias e setor de serviços. São mais de 4 mil peças por mês enviadas para empresas de todo o país. Oportunidades de emprego. O comércio da região deve contratar 2.750 funcionários temporários para o Natal. Sem preconceito. Mercado de tatuagens. No Brasil, cresce mais de 20% ao ano e atrai empreendedoras para o setor. Personalizados, bonitos e gostosos. Em Taubaté, confeiteira faz doces incríveis que os clientes têm até dó de comer. Uma fábrica de velas, imagens e outros artigos católicos da cidade de Roseira abastece todo o país. Só de velas, são produzidas mais de 550 mil unidades por dia. E nessa época do ano, em razão do mês de Nossa Senhora Aparecida e do Dia de Finados que se aproxima, a produção aumenta quase 60%. Depois de esticado, o pavio é mergulhado na parafina para fazer a vela de metro. Ao todo, são 10 mergulhos até a vela ficar na espessura correta para ser cortada. A máquina, desenvolvida na própria empresa, foi inspirada a partir de uma porta automática. Deu mais ritmo ao trabalho e ampliou a produção. Pelo volume de vela que nós fabricamos hoje, eu precisaria no mínimo 20 pessoas para fabricar no modelo que eu comecei, né? A automatização, ela muitas vezes não vem para diminuir emprego, ela vem para ajudar a aumentar a produtividade e agregar mais pessoas em outros trabalhos que não usam muito da força física. Então a gente conseguiu aumentar a produtividade, vender mais, manter o pessoal empregado, muitos fazendo outra coisa e ainda atender mais gente. Hoje a empresa produz 550 mil velas por dia. São vários modelos e tamanhos. Nessa, por exemplo, é colocada uma pequena imagem dentro. Há 20 anos, Péricles trabalha com fabricação de produtos católicos. No início, fornecia apenas para o Santuário Nacional de Aparecida. A gente viu que tinha tempo, ocioso na empresa, tinha como produzir mais. Nós começamos a buscar novos clientes na cidade de Aparecida. E depois a gente começou a buscar novos clientes na região. E depois nós começamos a buscar novos clientes no Brasil. Sempre focando na igreja. Atualmente, cerca de 45% das velas produzidas aqui ainda vão para o Santuário Nacional e o restante abastecem todo o país. Nessa época do ano, as vendas crescem 60% em razão do mês de Nossa Senhora Aparecida e do Dia de Finados que se aproxima. Além das velas, a empresa também produz imagens de santos. Tudo que a gente começou a fabricar foi em deficiência do atendimento do nosso fornecedor. Porque fabricar é muito difícil, é muito detalhe. Então a gente comprava imagem de um fornecedor e só que a gente não era atendido com qualidade e em tempo hábil. A produção de imagens se divide em 2 setores. Neste aqui, as peças são fabricadas com mármore em pó. Depois de prontas, elas vão para o acabamento e pintura, onde recebem os efeitos de sombreamento e de envelhecidas. A fábrica de imagem de mármore, ela dá mais trabalho, né?
porque o acabamento, ele dá mais trabalho no acabamento, dá mais acabamento na pintura. A imagem de mármore, se você pintar igual você pinta a imagem de resina, ela não dá um resultado bom, certo? Parece que o mármore não aceita a tinta, entendeu? Então a gente trabalha ela com sombreamento e a gente também faz ela bronzeada, um bronze envelhecido. Já neste outro setor, as imagens são feitas de resina. São produzidas aqui mais de 5.000 peças por mês de diversos modelos e tamanhos. Cada uma é pintada manualmente. São 16 funcionários responsáveis pelos detalhes que dão mais vida às imagens. Os 116 funcionários trabalham na fábrica que também produz hóstias nessas máquinas que já foram do Santuário Nacional de Aparecida. O Santuário de Aparecida fabricava hóstia e eles achavam que não fugia da proposta dele de evangelização e colocaram a máquina à venda. A gente ficou sabendo, ele abriu para várias empresas fazer proposta, algumas empresas fizeram proposta, nós também fizemos e a gente fez a melhor proposta. E a nossa melhor proposta foi pensando em quê? Na história daquelas máquinas, certo? Essas máquinas têm uma história, uma máquina que foi de santuário, quantos milhões de hóstias ela já fez. Daqui saem cerca de 6 toneladas de hóstias por mês, que vão para a cidade de Aparecida e também para outros municípios de vários estados brasileiros. Ao todo, são mais de 2.000 produtos fabricados na empresa e destinados ao público católico de todo o país. A gente fala sobre a nossa responsabilidade. Quem está fazendo um produto qualquer, nós estamos fazendo um produto para evangelizar, para levar a pessoa até Deus, para a pessoa refletir sobre a vida dela. Então a gente tem que fazer bem feito, tem que fazer com amor, a gente tem que ter uma harmonia dentro da empresa, uma paz dentro da empresa, uma convergência só para o bem. A satisfação, eu falo, gente, a gente tem a oportunidade de trabalhar, ganhar dinheiro e, o mais importante, ajudar a evangelizar. Uma camisaria de Taubaté é especialista em uniformes para indústrias e setor de serviços. São fabricadas cerca de 4.000 peças por mês, que abastecem vários estados brasileiros. E quanto mais cresce a geração de empregos no país, mais trabalho eles têm. Eles passam uma imagem de profissionalismo para as empresas e a marca estampada no peito é uma ótima ferramenta de marketing. O uso dos uniformes dentro do trabalho também transmite organização, higiene, padronização e segurança. Esta camisaria fabrica mais de 4.000 peças por mês. Hoje a gente atende do operacional ao executivo e escolar. Então a gente faz camiseta polo, camisa social, calça social, calça de sarja, calça operacional, jaleco, todo tipo de uniforme a gente fabrica. Entre os principais clientes estão as indústrias, tanto de pequeno porte quanto empresas grandes, e o setor de serviços como hospitais, laboratórios e empresas de zeladoria. E quanto mais cresce a geração de emprego no país, mais trabalho a camisaria tem. Quando a gente tem uma empresa que está crescendo, ela consequentemente contrata mais colaboradores. Contratando mais colaboradores, ela vai precisar de uniforme. Aí é a economia que gira. A gente vai comprar uniforme, a gente vai dar mais emprego também, a gente vai consumir mais no mercado interno, tecido, botão, linha, tudo isso vem. Então, assim, é um pacote. Eu costumo dizer que é um pacote. Uma engrenagemzinha que vai puxando outra e a gente acaba aquecendo também, ajudando a aquecer a economia. A fábrica já existe há 20 anos, mas há 4 anos Cristiano assumiu a empresa e foi justamente no período de pandemia o maior desafio dele. Na verdade, quando veio a pandemia, a gente
realmente teve uma baixa muito grande na pedida dos uniformes, que é o nosso forte hoje, e a nossa mudança foi fabricação de máscara, como todas as outras confecções. Então, nós migramos para a fabricação de máscaras, vendemos bastante máscaras, não só aqui para o Vale do Paraíba, mas também como Rio de Janeiro. Foi um dos focos de clientes que mais tiveram foco na nossa produção de máscaras. E também continuamos com algumas empresas que ficaram mais com a 10% de sua capacidade de compra conosco, né? Que já eram os clientes antigos que já compravam uma determinada quantidade com a gente, mas com um nível bem baixo mesmo. Após o fim das restrições e a volta ao normal, as mudanças no período de quarentena contribuíram para o aquecimento nas vendas dos uniformes. As pessoas que voltaram da pandemia voltaram mais gordinhas, mais magrinhas, então isso também fez com que aumentasse a procura por uniformes novos, né? E empresas que mudaram o seu layout, mudaram todo o seu ramo, se adaptaram ao novo normal e que vieram também para mudar também a sua imagem, seus uniformes e tudo mais. Hoje, 12 funcionários trabalham na empresa. O processo dos bordados é todo computadorizado, procurando sempre manter o formato e as cores da logomarca dos clientes. Já a montagem completa do uniforme é bem detalhada. São 16 etapas somente para fazer o colarinho, por exemplo. Todo o processo de camisa a gente leva mais ou menos entre 17 e 18 etapas somente no colarinho. Então, montar o colarinho, depois montar a costa, manga, frente, bolso. Todos os nossos bolsos saem, antes de pregar na peça, saem de uma forma onde ele vai ser sempre o mesmo padrão. Então a gente sempre procura estar de olho na qualidade. Quanto mais qualidade a gente tem, melhor para a gente no resultado final. A camisaria fica na cidade de Taubaté, mas atende clientes de todo o país. O próximo passo agora é fornecer uniformes para empresas do exterior. Você vai ver a seguir época de oportunidades. Comércio da região deve contratar 2.750 funcionários temporários para o período do Natal. Eu volto já. Quero muito. Não quero perder nada. Faço questão. Sem dúvida. Os líderes e empreendedores do seu sindicato empresarial estão de portas abertas para você. Quer fazer a sua empresa crescer para valer? Só vem! O comércio da região deve contratar 2.750 temporários para o Natal. Esse número é 10% maior que o ano passado. As lojas de vestuário, tecidos, calçados e supermercados devem liderar a criação de vagas formais. Está aberta a temporada de seleção de currículos e para aqueles que estão procurando um emprego com carteira assinada neste final de ano, o Sincovat tem uma boa notícia. A previsão do varejo da região é abrir 2.750 vagas temporárias para o período do Natal. O número é 10% maior que em 2021. O comércio varejista aqui da região ele já vem numa trajetória positiva de retomada ao longo de todo o ano. Só para a gente ter uma ideia, ao longo dos últimos 5 meses foram um desempenho positivo aqui no mercado de trabalho varejista aqui da região. Então é natural que esse resultado do final do ano venha um pouco menos do que poderia ser.
Além disso, entre os 9 setores, 9 segmentos varejistas que a gente analisa mensalmente, 5 deles estão com o maior número de empregados da série histórica, desde janeiro de 2020. Ou seja, já recuperaram todo o quadro funcional que foi perdido ao longo da pandemia. Lojas de vestuário, tecidos, calçados e supermercados devem liderar a criação de vagas formais. Entre os cargos que mais serão solicitados estão de vendedores, repositores de estoque, caixas, empacotadores e seguranças. As vagas temporárias costumam ser boas oportunidades para um emprego fixo. É importante que as pessoas que consigam essas vagas, né, se dediquem bastante, porque entre 15% e 20% desse contingente acaba sendo contratado pelas empresas. Então, só depende deles ali, né, mostrar ali o trabalho, né, se dedicarem bastante, porque vão poder entrar em janeiro com a carteira assinada, o que realmente é muito bom, é muito importante. A Copa do Mundo também deve impactar positivamente as vendas do varejo, com a compra de televisores, camisas de seleções e principalmente alimentos e bebidas para acompanhar os jogos e, consequentemente, colaborar com a geração de vagas temporárias. Na verdade, o fim do ano ele é uma época boa para o comércio varejista por conta da injeção de recursos do 13º salário. É por isso que leva as pessoas a comprarem no Natal. E aí a Copa do Mundo, sendo realizada pela primeira vez no final do ano, traz também esse sentimento de confiança no consumidor, que vai utilizar esses recursos do 13º para aproveitar a competição, ainda mais que a seleção brasileira é uma das favoritas, e isso traz uma animação para os torcedores, né? No sentido de compra de camisetas, no sentido de compra de alimentos e bebidas para fazer um churrasco no final de semana, ou até mesmo frequentar bares e restaurantes, ajudando a alavancar toda a economia aqui da região de uma maneira geral. Os interessados nas vagas devem espalhar currículos pelas lojas, já que a maioria tem seleção própria. Algumas colocam cartazes nas vitrines, informando os cargos que precisam. O comércio, tradicionalmente, é a porta de entrada aí para o trabalho das pessoas. Ele não necessariamente necessita de experiência, a pessoa ali pode começar, né, a sua vida, e muita gente começou entrando através do comércio. O que a pessoa precisa é ter boa vontade, é ter pontualidade, entender ali o espírito da empresa, ter espírito de equipe, ter vontade de aprender. Fazendo essas regrinhas básicas, com certeza ela vai se dar bem, vai atender bem ali o cliente, né, sempre com um sorriso no rosto. Isso faz toda a diferença e a gente já comentou, a possibilidade de ser contratada é bastante grande. Enquanto alguns negócios ainda lutam para se recuperar dos impactos da pandemia, o setor de tatuagem no Brasil cresceu mais de 20% em 2021. E a tendência também é de alta para este ano, movimentando o mercado e atraindo cada vez mais mulheres para o setor. Por muito tempo ela foi associada à rebeldia e à marginalidade. Mas hoje, as tatuagens vêm se consolidando cada vez mais como um acessório fashion. Os estilos se renovam, ganham novos adeptos e movimentam um mercado que não para de crescer. Hoje em dia a gente não tem mais o preconceito que tinha antes, né? Tem muitas empresas que abrangiram a tatuagem, hoje em dia até tem preferência, sabe? Porque algumas empresas tem a galera mais descolada, né, visivelmente, então a galera gosta. E questão de idade, não tem mais idade, né? A cabeça foi se abrindo, né? Dados do Sebrae mostram que o setor de tatuagem cresce 25% ao ano no Brasil. E não foi somente o preconceito que ficou para trás, mas também a predominância dos homens. As mulheres tatuadoras têm se tornado referência no segmento, marcadas por histórias de vida que vão de superação à conquista e do hobby à profissão. Eu, como tatuadora também, eu acho que a tatuagem ela é
uma expressão do seu sentimento na pele. É a maneira de você expressar tudo que você gosta, homenagear alguém que você gosta e colocar isso na sua pele, porque é uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida. Morgue é tatuadora há 4 anos e explica que a pandemia acabou ajudando o mercado de tatuagens. Agora, pós-pandemia, a gente está vivendo um novo cenário, né? Onde as pessoas têm valorizado mais fazer uma tatuagem do que um rolê, às vezes. Então, agora a gente está entrando num cenário que eu nunca tinha visto antes, que é o pessoal, eu não vou fazer esse rolê hoje, eu vou me tatuar depois. E com certeza a evolução do material tem facilitado muito pra gente, sabe? Máquinas menos barulhentas, cartuchos que são cliques mais rápidos, então a gente consegue trocar de um traço fino para um traço grosso, para uma pintura, com muito mais facilidade do que antigamente, sabe? 99% dos clientes de Morgue são mulheres. A mulher já está acostumada a gastar dinheiro com ela mesma. E as mulheres normalmente procuram tatuagens bem femininas, mais delicadas, normalmente para valorizar alguma parte do corpo que elas gostam ou para esconder alguma coisa que elas não gostam. E já faz bastante tempo que a mulher está aí gastando dinheiro com ela mesma, sabe? E aí a tatuagem ela entrou muito nesse nicho de gastar com ela mesma. Assim como fazer cabelo no salão, a tatuagem está lá mensalmente. Eu tenho clientes que tatuam assim, mensalmente, religiosamente, faz uma tatuagenzinha ali só para dar um up na autoestima, sabe? Além de crescer, o setor de tatuagens no Brasil está cada vez mais organizado. Um exemplo é este festival que acontece todo ano em São José dos Campos, mas estava parado em razão da pandemia e voltou agora em 2022. O evento reuniu mais de 200 tatuadores renomados de diversas partes do país. O mercado de tatuagem em São José dos Campos vem crescendo muito com grandes artistas que já vêm de muito tempo e com novos artistas. Então uma feira de tatuagem é muito boa para também divulgar esses novos artistas que está chegando, né? Eles também entender mais da cena, ter um dia para encontrar os mais antigos e também quebrar muitos preconceitos, né? E cada vez mais alimentar essa arte aqui no Vale do Paraíba. Eu acredito que uma feira de tatuagem seja muito importante da participação de todos da cidade. Os tatuadores também estão se formalizando por meio da figura jurídica do microempreendedor individual. Segundo o Sebrae, esse foi o caminho escolhido por 98% dos pequenos negócios do setor nos primeiros 3 meses de 2022. Depois do intervalo, você vai ver que uma confeiteira de Taubaté faz doces tão incríveis que os clientes têm até dó de comer. Não saia daí, o programa 5 Watt volta já. Emília é dona de um pequeno comércio e teve uma bela ajuda para contratar seus funcionários. Ela aderiu ao regime especial de piso salarial, o REPIS. Com ele, as microempresas podem contratar colaboradores com valores salariais diferentes. Resultado: Emília consegue administrar melhor a sua folha de pagamento, investindo assim em outros setores da sua loja. Faça como ela. Procure o 5 Watt e se informe sobre as vantagens do REPIS. A fixação de preços tem regras claras e algumas condutas são proibidas. Não é permitido utilizar um código de referência que não seja claro ou que cause dúvida. Letras de tamanhos diferentes ou com caracteres apagados, rasurados ou borrados também não podem ser usadas. Quando utilizada a inscrição a partir de, em araras ou vitrines, cada um dos produtos deve estar com seu preço identificado. Placas com letras e fundos de cores semelhantes também são proibidas, assim como oferecer descontos e não informar o valor do produto à vista. Também não é permitido que os preços estejam na vertical e com mais de um valor atribuído. Preços em moedas estrangeiras, sem conversão ou somente o valor das parcelas, sem o valor total do produto, também são vetados. Fique atento! Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do 5 Watt.
Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. Quem tem criança em casa sabe que as festas temáticas estão sempre em alta e por isso trabalhar com decoração personalizada é uma excelente oportunidade de negócio. Em Taubaté, uma confeiteira faz doces tão incríveis que os clientes têm até dó de comer. Que tal esse gatinho atrás da abóbora fazendo parte da sua decoração de Halloween? Já essas tartaruguinhas saindo dos ovos fazem parte da decoração do fundo do mar. Mas tem um detalhe, todos esses enfeites temáticos são doces. Isso mesmo, tudo aqui é comestível. Ou é chocolate, ou é brigadeiro, ou é bolo, ou é pasta, né? Às vezes a gente precisa escrever no doce. Então a canetinha também é comestível, a cola é comestível, né? Os corantes. Então, assim, é 100% mesmo, tudo comestível. Há 4 anos, Marisa começou a trabalhar com modelagem, mas a confeitaria artística surgiu no ano passado. E o que era apenas uma atividade para obter uma renda extra, virou um negócio sério durante a pandemia. Mesmo na pandemia, por mais que a gente, né, ache que não teve festa e tudo mais, não. A gente ainda continuou, né? Quem é mãe sabe, a gente continuou fazendo as festas em casa, né? Com menos pessoas, só mais a família mesmo, né? Dentro de casa. Então, assim, eu vi que era um ramo assim que não tem muita crise, vamos dizer assim, né? Apenas algumas partes são feitas com forminhas, como essa abóbora, que depois é recheada com bolo e chocolate. O diferencial mesmo está na criatividade e nas mãos habilidosas da confeiteira. Eu tenho essa característica minha, que eu gosto das coisas bem mais perfeito que eu consigo fazer. E assim, eu faço, cada festa que eu faço é como se eu estivesse fazendo para o meu filho. Então eu quero fazer o mais perfeito, o mais bonito. Normalmente esses doces personalizados são pedidos em menores quantidades. Marisa explica que eles acabam complementando o trabalho das decoradoras. É um complemento mesmo, na verdade, porque os doces personalizados, eles são poucas unidades, né? A gente não vende assim 30 trufas, não é como um doce, né? Por exemplo, um brigadeiro, um beijinho, que geralmente a gente pede o 100 e tal. Não, os doces personalizados, eles são em menores quantidades, né? E eles são mesmo para complementar a decoração da mesa, né? Da mesa principal ali, que a decoradora faz todo o cenário, toda a decoração, e os doces entram ali para complementar, né? A confeiteira atende de 3 a 4 festas por semana. É tanto capricho que muitos clientes têm até dó de comer. Realmente, a maioria que eu entrego, depois fala, eu fico com tanta dó de comer, porque eu olhei aquela carinha olhando para mim. Então, assim, eu procuro fazer, e eu posso fazer, por exemplo, o fundo do mar é um tema que sai todo mês, mas cada vez que eu faço, eu procuro melhorar mais, colocar um detalhezinho a mais, dar um charme a mais, porque toda vez que a gente faz, a gente se aprimora, né? Eu também teria dó de comer, hein? E aí, gostou do programa de hoje? Essas reportagens e centenas de outras matérias sobre o empreendedorismo de nossa região você encontra em nosso canal de vídeos. É só acessar youtube.com/5watt. Já são mais de 43 mil inscritos e 5 milhões e meio de visualizações. Confira também nosso site e nossas redes sociais e fique sempre bem informado. A gente se vê na próxima edição. Até lá, um ótimo final de semana para todos. Tchau, tchau!
programa 5 Watt tem um oferecimento do Senac São Paulo.